Estamos aqui com Mataji Ragabhumi, uma das primeiras devotas da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, no Yatra, Rio de Janeiro. Então, Hare Krishna, praticamente a minha procura ela começou quando eu tinha 17 anos. Tinha muitas perguntas sem resposta, né? E eu estava procurando algum lugar onde pudesse encontrá-las. Eu tinha uma amiga, o nome dela é Raimunda, e ela me falou sobre um templo em Santa Teresa onde viviam os yogis hippies, se eu gostaria de ir lá. Ela achava que lá eu iria encontrar a resposta que procurava, né? Mas ela não me levaria diretamente para o templo, eu iria através do intermédio de uma outra amiga que morava ali na rua do Riachuelo. E ficou combinado. Eu cheguei lá na rua do Riachuelo e essa moça, ela abriu a porta e eu vi um pôster de Krishna dando uma bolinha doce para a vaquinha. Essa foi a primeira referência em relação à consciência de Krishna. E depois ela começou a folhear o Bhagavad Gita e me explicar as figuras, falar sobre as regras e regulações. E eu perguntei, mas quem fala? Quem está falando tudo isso? Quem é a pessoa que está escrevendo isso? E ela falou de Prabhupada para mim. Então chegou o momento da gente ir para o templo, eu subi uma escadaria de mais de 40 degraus, e o primeiro som que eu ouvi ao chegar perto do templo foi o som das cártaras. E a gente estava assim muito ansiosa em chegar. E quando eu entrei, eu vi um verso do Bhagavad Gita bem à minha frente, que é Savadharma Parityaja Ekam Sharanam Vraja Ahantuam Sarvapapebhyo Mokshasthami Madhyaha, onde Krishna fala não tema. Então essa palavra, né, não tema, essas duas palavras que me fez tomar uma decisão e seguir o movimento Hare Krishna. Eu entrei no templo, era a luz de velas, os devotos tocavam guitarras e atabaque, tinha um altar no fundo, com Radha Krishna no centro, Bhaktisiddhanta e Prabhupada ao lado, né? E a partir dali não parei mais de visitar o templo, que era em Santa Teresa, e trouxe a minha irmã, que tinha 13 anos de idade, que é conhecida como Butamata. E junto com o Russell e com os devotos, nós saímos para Harinama, nós fazíamos Sankirtana, nós íamos para a praia para ter aula de Bhagavad Gita. Então éramos assim muito livres, porque era um momento em que todos estavam procurando pela liberdade, né? Por uma forma expressiva, mais livre de viver. Então não tínhamos muito preconceito. Eu me lembro que uma vez eu fiz Sankirtana no Nossa Senhora de Copacabana, como está acontecendo agora no Arpoador. Nós colocamos um pano no chão, os livros, e ali ficamos cantando Hare Krishna. E distribuímos livrinhos pequenos, A Verdade Absoluta, é um livrinho de capa azul, que é uma entrevista... A Mostra da Verdade Absoluta. A Mostra da Verdade Absoluta, que falava sobre a consciência de Krishna. Então esse foi o primeiro livro que nós começamos a distribuir aqui no Rio de Janeiro. E eu tinha muita facilidade em distribuir livro e arrecadar Lakshmi. Esse livro não era de Prabhupada? Não era de autoria da Prabhupada, não, era de Siddha Swarupa. Então, eu na época, eu trabalhava, eu era secretária de uma empresa internacional de engenharia, e eu era secretária bilingue do gerente da área de engenharia. E a partir do momento, estudava também, eu fazia serviço social na Faculdade de Serviço Social do Rio de Janeiro, que ficava ali na Avenida Rio Branco, que hoje é conhecido como Veiga de Almeida. Eu até fui buscar o meu diploma, porque praticamente eu não tranquei a matrícula, eu deixei a faculdade em função do movimento. Eu já tinha passado para o último ano e não cumpri o último ano de faculdade, né? E fui pegar o meu diploma na Veiga de Almeida e vi que eu tinha notas muito boas, como 9, 10. Eu gostava muito de psicologia. Então, a partir dali, eu comecei a cantar o Mahamantra na japa. E também ser vegetariana não foi um grande obstáculo.
e também as questões bramínicas, regras e regulações, nunca foi um grande empecilho para nós, por ter nascido numa família bastante religiosa, que tem princípios, são pessoas bastante éticas. E então eu já não estava assim muito atraída pelo trabalho. E tirei férias, fui para Recife, eu e minha irmã, e fomos para o centro da cidade para conhecer Recife, quando nós vimos os devotos em Harinama, na rua, com os braços levantados, e nós também levantamos os nossos braços e começamos a dançar. E eles olharam para nós e falaram, olha, devotas! E nós olhamos, olha, devotos! Uma coisa assim, uma reciprocidade. E perguntaram de onde nós éramos, fomos para a casa de um devoto chamado Jorge, e ele tinha uma sala como desse tamanho, mais ou menos, cheia de tunas, de planta de tunas, e ele me convidou para dar uma aula de Bhagavad Gita. Foi quando nós recebemos um telegrama do Mahavira, que eles já haviam achado um templo no Butantã que nós deveríamos ir para lá, né? Eu pulei um pedaço. Quando nós estávamos frequentando Santa Teresa, houve um momento em que o Russell foi embora. E nós ficamos assim, houve uma reunião bem pertinho da minha casa, ali perto da Cobal, na Rua Marques, com o Paravioma, o nome dele, o Rômeo, Augusto, que eram devotos que não queriam participar de um movimento que fosse institucional. Isso, então houve uma separação. É porque eles eram seguidores da sua parada. Eles eram seguidores. Ah, entendi. Só que foi a primeira dissidência, eles eram dissidentes daí. Então eu fiquei muito apreensiva naquele momento e eu olhei, tinha uma lua maravilhosa, uma lua cheia, e eu falei para o padre, é o momento de se ouvir. E aí no dia seguinte eu recebi um telefonema do Paravioma e ele falou, Ragabundo, vai ter uma reunião na casa do Cláudio, que é conhecido como Chaturmurti. E que Prabhupada tinha mandado os representantes, que no caso é o Mahavira, um canadense, e que eu deveria ir para lá. Então eu fui para a casa do Cláudio e ele perguntou meu nome, quem é você? Eu falei, já ouvi falar muito de você distribui muitos livros e arrecada muito latim também. Então eu tenho um presente para você. Ele me deu um pôster desse tamanho de Krishna Gopala e pediu que eu guardasse, já que eu ia viajar para Recife, e na volta entregasse para ele. Acho que era uma forma de manter a conexão. Você poderia precisar somente o ano? Eu praticamente 1970 em novembro de 1973. Não, 75 isso. Não, conheci o movimento em novembro de 1973. Não, isso aconteceu agora, em 75. O templo do Butantã foi em 1975. É isso? E fui para os Estados Unidos em novembro de 1975. Né? O Mahavira chegou no início de 75. Em janeiro de 75 ele chegou. Foi quando ele chegou. Eu conheci o movimento em 73, né? E fui para o movimento em 75. Né? Porque em 74 nós ficamos um ano sem templo. Não, menos foi menos. Em 6 meses. Sem templo e se encontrando nas ruas, observando a Ekada, se a gente subia as montanhas para cantar 64 voltas. 64 na época? Que maravilha. Eram 64 voltas. Ah não, 64 voltas, de 1964. Nós éramos assim um grupo bastante unido, né? Eu acho inocente, praticamente, porque quando fomos morar no templo não tinha muita restrição para matar giz e para búzios, não tinha. Nós podíamos sentar do lado e cantar japa juntos sem nenhum problema. E aí, quando eu voltei de Recife, eu já tinha saído esse telegrama do Mahavira, então só tive tempo de falar com a família, comer uma comida vegetariana que minha mãe preparou com a intenção de nos manter na casa, né? Não fosse para São Paulo, mas eu falei para ela que nós estaríamos em São Paulo no dia seguinte. E fomos para São Paulo e chegamos lá no templo do Butantã, à noite, eu e Butamata, minha irmã e meu sobrinho, que tinha um apelido de Aniruda. Nós fomos então, ficamos, né? Quando fui para o templo do Butantã, não saímos mais, ficou eu e a minha irmã.
E a minha mãe, ela queria que a gente voltasse de qualquer jeito, mas a minha irmã queria ficar. Então eu falei, você fica, eu não vou, tem que ficar, porque ela era menor de idade. Eu tive até que assinar um documento ficando responsável pela Butanato. Mas logo depois ela casou com o Mahakala, e o Mahakala ficou responsável por ela. Então, no Butantã foi assim, os momentos melhores do movimento. Os melhores momentos do movimento, porque ali continuamos a publicar livros, o BBT continuou a funcionar no Butantã, e eu era uma pessoa que tinha muito versátil, que tinha habilidade para tudo. Então eu era responsável por muitas coisas. Por exemplo, eu fiz o altar, eu fiz as cortinas do altar, na cozinha, eu era especialista na cozinha, eu mandava na cozinha. E no BBT trabalhava eu, Mahakala e não tenho certeza se Ija estava nesse momento, no Butantã. Mas inicialmente eu, Mahakala, o Paravyoma e Lokashaks estavam concentrados mais nessa questão da publicação dos livros. Então eu trabalhei, eu não tinha terminado meu curso de datilografia, e a máquina era uma máquina bastante antiga, assim, lá do tempo do Dom Pedro II, e eu datilografava praticamente com 2 dedos. E com esses 2 dedos fizemos bastante os livros pequenos, como A Lei do Nascimento e da Morte, Fácil Viagem a Outros Planetas, e a primeira revista de Volta ao Supremo. Quando saiu a primeira revista de Volta ao Supremo, foi uma festa. Todo mundo saiu para distribuir na rua, inclusive os convidados também saíam para fazer Sankirtana. E até a Mãe Marra teve que sair, ela dava desculpa que não tinha sapato, e a gente arrumava o sapato, mesmo que não fosse o número do pé dela, mas ela tinha que sair em Sankirtana. Então todo mundo foi distribuir o de Volta ao Supremo, e foi uma festa. Foi muito lindo, foi muito emocionante essa distribuição. Então a distribuição de livro era assim a nossa vida e alma, porque sabíamos que daquela forma iríamos satisfazer Srila Prabhupada, o coração de Srila Prabhupada. Então nosso empenho maior dentro do movimento foi na publicação e distribuição de livros de Srila Prabhupada. Foi esse sentimento que nos manteve durante todo esse tempo dentro do movimento, com fé, com determinação, com devoção. Prabhupada nunca veio ao Brasil, mas ainda assim nós tínhamos um desejo louco de servir a Srila Prabhupada. Prabhupada praticamente é a nossa alma, a nossa vida. Não teve um momento que Prabhupada disse ou manifestou o desejo de vir à América Latina? Prabhupada chegou até Caracas. Ah, sim. E essa turnê incluía uma vinda ao Brasil. Porém ele não veio por questões de governamentais. Eu não tenho visto essas coisas? Não era questão de visto, não. Um devoto era filho de uma pessoa importante em Caracas. Então acho que por essa razão não deram visto para Prabhupada. Mas era um pulo, né? Estava muito perto. Imagina. E nesse dia foi um dia de festa. Nós saímos para a rua, numa alegria imensa. A minha irmã, ela estava com apendicite agudo, e Mahakala, me lembro, Mahakala gritando, Butamato, Prabhupada está vindo, vamos. E minha irmã foi a Sankirtana e ela tirou o primeiro lugar em Sankirtana. E o Lakshmi voava, assim, todo mundo queria ajudar, colaborar, porque a alegria era muito contagiante, muito transcendental, pode-se dizer. Eu me lembro até de Parangati de Prabhu também, todos nós envolvidos nesse desejo de trazer Srila Prabhupada. Fui eu que comprei, coloquei cortinas, comprei toalhas para Prabhupada, lençóis, tudo isso. Arrumamos móveis com essa senhora que alugou a casa, mas Prabhupada não veio. Infelizmente ele foi para Miami. E aí, lá no Butantã, a maioria dos devotos saíram à rua. E nós saímos, no início nós não tínhamos livros. A gente tinha uma latinha, que eles colaram assim, uma capa de um livro, eu acho, para a gente pedir doação. E a gente usava sandálias havaiana, nós não tínhamos nenhuma preocupação em colocar sapato. Sandália havaiana era o nosso calçado diário. E subíamos e descíamos a Rua Augusta,
várias e várias vezes pedindo doação com essa latinha. E depois é que nós passamos a pedir doação com incenso, latinha e incenso. Depois, quando saíram os livros, então era livros e incenso. Foi assim que nós conseguimos constituir o BBT, né? O BBT começou a acontecer a partir disso, dessa, como se diz, dessa iniciativa, né? Livros e incenso. Livros e incenso. Latinha, incenso e livros, né? Nessa sequência. E mais interessante que eu estava em Nova Gokula e o Maharaj Purushottaya, ele falou que foi ali na Rua Augusta que eu ou o Bhutamata que demos um livro para ele. Foi quando ele se rendeu ao movimento. Eu fiquei feliz de saber disso, que Maharaj Purushottaya e Maharaj Chandramukha também, ele chegou ao movimento através de uma pregação minha, né? Eu fui um instrumento do Senhor Chaitanya quando o templo era na Glória, na Honório de Barros. Aí isso é uma outra história, pode contar mais adiante. E nós passamos então Não, Honório de Barros não era ladeira da Glória ainda. Honório de Barros não, é Hermenegildo de Barros. Não era ladeira ainda. Não, deve ter outra história. Estamos até lá em Nova Gokula. Então ali no Butantã, o peso maior era, a nossa entrega era deidades, né? Não tínhamos deidade, nós tínhamos Panchatattva, um quadro do Panchatattva, durante muitos anos. Passamos a adoração do Panchatattva, a praçada, que era maravilhosa, essa unidade dos devotos, né? Essa distinção Prabhu, Mataji, homem, mulher, todos muito jovens, muito inocentes. Eu era a mais velha de todas, eu tinha 22 ou 23 anos de idade, o resto tinha para baixo. 18, minha irmã tinha 13, outro tinha 15, outro tinha 16. Então eu era não só mais velha, como eu tinha muita habilidade, qualquer coisa que me pedisse. Então para o Prabhu Mahavira tinha muita confiança em mim, muita confiança. E o meu nome naquela época, ele colocou apelidos nos devotos. E ele colocou o meu nome de Yashoda, eu era conhecido como Mãe Yashoda. Então ele realmente tinha uma satisfação de ver assim, a minha eficiência. Até os pratos, talheres, né, como utilizam aqui, eu lavava tudo com água quente. Tudo limpo, tudo impecável. Asepsia total. E nós morávamos atrás, na parte de trás do templo, que era um quartinho pequenininho. Então, para dormir, era Marra, essa devota argentina, a filhinha dela, eu e Bhutamata. A gente dormia assim porque não tinha mais nenhum espaço no quarto. E o banheiro, com água fria. Até que algumas devotas pediram água quente, eles colocaram água quente. Isso era 1975. 75. Mahavira era uma pessoa muito entusiasta, muito dinâmica, então ele inspirava muito. Para ele não existia assim, fronteiras, ele pegava os devotos, colocava dentro de uma Kombi, saía viajando pelo Brasil, e quando saía ele dizia: qualquer dúvida, qualquer problema, fala com ela que ela resolve. Né? E ele me mimava bastante assim, com Mahaprasada. Ele me chamava: Yashoda, Yashoda, tem um presente para você. Eu falei: o que é? Mahaprasada, Yashoda, Mahaprasada. E ele jogava Mahaprasada para mim. Então, então, meu trabalho inicial, BBT, e depois eu fiquei responsável pela cozinha também. Adoração de deidade, BBT, cozinha sempre foram assim os meus caminhos dentro do movimento, assim como distribuição de livros. E não tínhamos muito assim, dificuldade para distribuir livros, nós tínhamos muita coragem até, e gostávamos. Saía cedo e voltava bem tarde da noite, com as bolsas praticamente vazias, né? Peraí, que mais? Então, no próximo segmento, então, a gente do Butantã, a sua viagem a Los Angeles. Foi ali no Butantã que eu conheci o Jagat Vichitra pela primeira vez que ele viu o movimento. E foi ali que Maharaj Davantari, com a esposa, que ele era casado na época, vieram. Ele não morava no templo ainda, Maharaj se rendeu depois de nós, bem depois de nós. Mas ele foi no templo do Butantã, eu me lembro, com a esposa dele. E logo depois ele foi iniciado, e quando ele tomou sannyasi foi muito difícil para a esposa dele, porque recém-casados, né? E eu fiquei do lado dessa moça.